tudo bem? Caramba, eu tava dando uma olhada aqui no meu canal da assessoria. Eu tenho uma playlist ali chamada Rapidinhas e pô, desde janeiro que eu não postava nada. O último vídeo que eu postei do Rapidinhas foi sobre uma especulação a respeito do Michael Phelps dar uma caminhada para a distância Ironman. Parece que é um objetivo do Michael Phelps. E desde ali que eu não comento mais nada, que eu não faço mais vídeo. E hoje chegou uma pergunta para mim através de um outro canal que eu assino, que é o canal Nada Mais. Um canal muito legal, até que eu recomendo para quem gosta de natação que siga, que o cara dá dicas bem legais assim de natação. Tem um conteúdo bacana, a gente segue lá. Eu tinha feito um comentário sobre a abraçada bilateral no nado, crawl, e isso daí já tinha feito, fazia mais de 6 meses já. Eu chegou uma pergunta, o rapaz fez uma pergunta para mim, ele queria saber se nadar bilateral aumenta a velocidade do nado. Quer dizer, se nadar bilateral aumentaria a velocidade do nado, né? Aí eu entendi que é assim, nadar bilateral é nadar com bloqueio de respiração, né? A gente quando fala nadar bilateral, a gente fala de respiração para os dois lados, né? Aí você tem o bilateral que é 3x1, você tem o bilateral com bloqueio que é 5, 7, 9 braçadas para cada respirada para lados inversos. E aí eu fui dar uma pesquisada nas coisas que eu tenho aqui, porque o que a gente sabe é que a tendência de se desenvolver a técnica de nado bilateral, no treinamento principalmente, é para que você aumente a sua capacidade de ventilação, capacidade ventilatória, capacidade respiratória, você melhore o seu VO2, seus limites, né, aeróbios, né, e anaeróbios também, porque você faz uma exigência, né, maior no controle do nado, né? Mas, em relação à velocidade, me parece que a resposta é sim e não. Sim e não. Porque nós precisaríamos analisar, quando se fala de bloqueio do nado para aumento da velocidade, nós precisaríamos analisar se o bloqueio do nado para aumento de velocidade é para o atleta ou para o nadador recreacional, para o nadador amador ou para o nadador de elite, para o nadador competitivo, né? Porque quando o nadador atinge um nível, um padrão de competição elevado, ele atingiu aquele nível, aquele padrão de elevado através do desenvolvimento da técnica e do aprendizado até ele alcançar aquele padrão, né? E existem muitos nadadores que não fazem bloqueio de nado. Alguns fazem, outros não. E aí, quando a gente observa na natação de competição, de alto nível, de alto rendimento, que hoje se fala muito, né? Alto rendimento, percebe-se que quando você vai fazer qualquer ajuste no nado, na técnica do atleta, e de mudança, o atleta sofre muito até que ele consiga performar novamente, se é que ele vai conseguir performar novamente, porque todos os treinadores, todos os atletas de alto nível de verdade, né? Nadador olímpico, nadador de nível mundial, né? Nadadores recordistas, esses caras são filmados dentro e fora d'água, esses caras são treinados, né, em piscinas com filmagem para que você observe o quanto o cara produz de zona morta, que a gente chama, né, o quanto o cara produz de turbulência no nado, o quanto o nado dele é limpo e quanto se precisa melhorar a técnica do nado através dessas filmagens, né? Então os treinadores observam muito o nadador dentro de tanques, para fazer mudanças. Mas acontece que quando o nadador já alcança o alto nível, ele já tem dentro do nado dele algumas
características difíceis de mudar. A gente dá 2 exemplos para vocês assim, de dificuldades de mudança. Uma é a Kate Ledeck, recordista, precoce, começou a bater recordes do mundo com 14, 15 anos, nadadora de fundo, 800, 1.500 metros, tem várias medalhas olímpicas, que ela batia a pernada 6 tempos, não, ela batia a pernada, nadava os 800 metros batendo a perna o tempo inteiro, que as pessoas, 800 e 400, né? O que as pessoas achavam impensável, ela bateu os recordes dela nadando daquela forma. E aí ela mudou de treinador e o treinador dela começou a insistir que ela fizesse a pernada de 6 tempos, uma pernada mais controlada, que equilibra o corpo mais em cima da água, equilibra o nado. E ela não se adaptou. E ela entrou numa curva de decadência do nado dela, até que ela consiga voltar aos tempos anteriores novamente, leva tempo. Uma outra atleta que está sofrendo com a mudança do treinamento, e não é só as técnicas, é o treinamento em si também. Uma outra que está sofrendo com as mudanças de treinamento é a húngara Katinka Hosszu. Katinka Hosszu é uma nadadora que todas essas competições que valem dinheiro, Mare Nostrum, circuitos europeus de natação, Olimpíadas, ela ganha tudo, ganhou tudo. Enquanto ela estava casada, né? O marido dela era o treinador dela, ela tinha um perfil de treinamento, tinha um perfil de nado, ela mudou de treinador, é perceptível que o nado crawl dela, principalmente, mudou e muito. Se você assistiu o Mare Nostrum, que está passando no Sport TV nessa semana, a gente percebe que mudou muito, muito o estilo da Katinka Hosszu de nadar, e ela já abandonou o treinador dela novamente, porque ela não deu resultados com esse cara, e agora ela está treinando sozinha. Está tentando recuperar o tempo perdido, porque muitas vezes, apesar de toda a ciência do esporte envolvida na pesquisa, na informação, naquilo que é desenvolvido para que o atleta alcance um nível de excelência próximo da perfeição, nem todo nadador se adapta, nem todo atleta se adapta. O atleta ele corre de uma forma muitas vezes que é muito longe da técnica ideal e é recordista. O atleta nada muitas vezes longe do ideal e é recordista. Por quê? Porque o talento proporciona a ele que ele chegue nesse nível, né? Mas quando a gente fala de amadores, que me parece que foi a pergunta do rapaz, o nadador de piscina, de semana, de clube, de academia, aquele cara que vai todo dia ali e que o professor ali da academia muitas vezes é um professor que não conhece de natação, não foi nadador, não conhece as técnicas da natação, não conhece exercícios para melhorar o nado, muitas vezes o cara fica vendido, né? E o que a gente sabe é que o bloqueio da natação, o bloqueio, principalmente o bloqueio bilateral, quando a gente fala de bloqueio bilateral, a gente fala de respirar para um lado, fazer o bloqueio e respirar para o outro lado. Ele tem mais a ver com a preservação da estrutura da coluna, né? Da coluna do atleta, da nossa estrutura óssea, para que a gente não desenvolva respirando apenas para um lado cervicalgias, né? Para que a gente não desenvolva cifoses, né? Escolioses, porque quando o atleta nada muito, você imagine uma pessoa fazendo um movimento apenas para um lado, sobrecarregando a coluna apenas para um lado o tempo inteiro, durante horas diárias, horas semanais, horas mensais, horas anuais e durante anos, respirando apenas para um lado. Então, o aprendizado ele tem que ser desde o começo, desde o início, feito proporcionando segurança no nado. Então, a respiração bloqueando-se para os dois lados e respirando-se para os dois lados é muito mais para que o atleta ou o nadador não desenvolva nenhum tipo de dor cervical, principalmente, e nenhum tipo de desvio na coluna, cifoses, escolioses, lordoses, que são desvios padrões de quem é nadador monolateral ou unilateral, que respira só para um lado, né? Principalmente os nadadores de crawl, né? Porque os outros nados são frontais, o borboleta, o peito e o costas, normalmente são frontais, né?
Então não tem esse problema, mas os nadadores que nadam muito mais o crawl precisam ficar atentos a isso. Em relação à velocidade, que foi a pergunta que o rapaz fez, se consegue, eu acho que assim, você vai conseguir ganho de velocidade quando você apurar a técnica do seu nado. Você não consegue apurar a técnica do seu nado nadando mais rapidamente. Isso é uma coisa que eu bato muito, insisto muito, bato na tecla com triatletas principalmente, porque triatletas normalmente, os nadadores em geral, nadam em grandes grupos, né? Então eles vêm, principalmente os que, né, têm dificuldade, aprenderam tarde a nadar e nadam, sobrevivem na piscina porque não tem uma técnica apurada. Eles não gostam de fazer treinamentos de técnica. Eles não conseguem entender, o atleta amador em geral, ele não consegue entender que às vezes você nadar 2.000 metros de técnicas vai melhorar muito mais o teu nado a longo prazo do que nadar 4.800 metros em 1h30 de treino, 1h20 de treino, junto com os caras mais espertos da natação, os melhores nadadores, porque aqueles caras já têm uma técnica apurada e através de terem apurado a técnica corretamente, eles conseguem uma velocidade maior, né? Além de talento, né? Então, aprender a nadar é muito difícil. Então, se você não aprender a nadar corretamente, você não vai ganhar velocidade, nadando com bloqueio ou sem bloqueio. E uma outra coisa que eu te falo, quando o bloqueio do nado ou a mudança da tua performance normal, né, de velocidade e tal, quando ela começar a interferir na tua técnica, por menor que a tua técnica seja, se a mudança do nado, se a velocidade começar a interferir na tua técnica, essa sua velocidade ela vai ser reduzida no tempo, porque quando você carece de técnica, você acaba cansando mais rapidamente. Então dá uma pensada nisso. Se você quer ser mais veloz na natação, se você quer ser mais veloz, treine técnicas de nado. E uma coisa que eu digo, vou deixar a dica aqui, aos 13 minutos do vídeo, deixei bem pro finalzinho, porque só quem ouvir até o final que vai entender. Se você quer aprender a nadar corretamente, entenda a diferença entre rodar o braço e rodar o ombro. A grosso modo, os melhores nadadores são aqueles que são leves na água e não rodam o braço, rodam o ombro, cotovelo alto, braço solto o tempo inteiro. E quem roda é o ombro, não é o braço, quem roda é o ombro. O braço e antebraço estarão sempre soltos na fase aérea do nado, tá? E você vai encaixar lá na frente e vai fazer muita força dentro d'água na fase aquática e na recuperação do nado, que é a fase aérea, quem roda é o teu ombro, para que o teu corpo não deambule no nível da água e você perca a eficiência do nado, tá bom? A grosso modo as dicas é essa, treine técnica e depois que você estiver apurado na técnica, treine velocidade, tá bom? Abraço, até a próxima!